Olá, boa noite. Me chamo Alan, sou aluno da Univale, Universidade do Vale do Itajaí. Sou aluno do curso de Engenharia e Produção e vou apresentar um estudo de caso sobre um artigo cujo nome e o título é Análise Estatística Multivariada no Estudo do Processo de Torneamento a Seco em Aço AISI-H13. Bom, o artigo tem como objetivo, identificar as variáveis que exercem maior influência no processo de torneamento, explorar as relações entre essas variáveis, propor uma redução de dimensionalidade do conjunto de dados coletados e propor uma redução dessa dimensionalidade também, mas mantendo as propriedades e garantindo ali na análise uns dados mais robustos. Como fundamentação teórica, o autor ele buscou sobre o processo de torneamentos a seco, buscou também sobre estatística multivariada. Ele também fez a pesquisa sobre análise de componentes principais, o PCA, que foi a ferramenta que ele utilizou para análise. Ele também buscou sobre análise de cluster, análise discriminante e análise de regressão multivariada também. Sobre torneamento, o autor apresentou uma dinâmica no artigo sobre como é o processo, Então ele tem uma ferramenta que vai fazendo o desgaste da peça que ele quer fazer a moldagem, Que ele quer fazer o torneamento. Então ele tem um movimento de corte, tem a peça para fazer esse torneamento, Referente ao PCA, que ele buscou fundamentações teóricas. O PCA é uma técnica de análise multivariada que é utilizada para analisar interrelações entre um grande número de variáveis. O PCA também pode explicar essas variáveis em termos de suas dimensões, como alguns componentes, e ela serve também para identificar as principais tendências e alguns padrões nos dados coletados, tornando de maior praticidade ali entender e visualizar também esses dados. E como principal ele tem o seu objetivo, encontrar um meio de sintetizar, de reduzir essa informação que se origina de várias variáveis e tornar um conjunto menor de variável e sem ter muitas perdas de informações, O autor também busca alguns indicadores que ele preza com essa análise, Que seria a vida útil da ferramenta, o nível de ruído, a temperatura, profundidade de corte, a produtividade e os custos de produções. Como materiais e métodos, os materiais é o aço BNTH13 e a pastilha CC 650W. Temos ali a representação da figura das peças ali, que eles fazem um torneamento. E temos também o fluxo do processo que o autor teve no estudo. Então, ele se inicia ali com o torneamento da peça, faz a coleta dos dados, cria um conjunto de dados, faz a manipulação, posteriormente ele faz a análise através de uma ferramenta estatística, interpreta aqueles dados, aquela análise e faz uma discussão e uma conclusão de todo o estudo. No torneamento e na coleta de dados, então depois de concluir todo o experimento ali de usinagem, foi obtido um conjunto de dados abrangente para avaliar o processo e com esses dados, nesse conjunto de dados foram especificados métodos estatísticos para aplicar e ter uma análise detalhada de todo o processo. Com isso, foi aplicado a análise de componentes principais, PCA, visando reduzir a dimensionalidade do conjunto de dados, preservando também as propriedades mais importantes desse estudo. A técnica ela permite identificar as principais tendências, de todos os dados, os padrões que eles buscam e procura tornar fácil o entendimento visual daqueles dados.
Como resultados de discussões, né, foram realizados 19 testes com diferentes parâmetros de usinagem. Então, nesses 19 testes foram utilizadas as seguintes variáveis, que seria a velocidade de corte, o avanço, profundidade de usinagem, custo total de usinagem, tempo total de usinagem, tempo de corte, vida da ferramenta, temperatura de corte, ruído do processo, taxa de volume de cavaco removido, força de usinagem, rugosidade e energia específica de corte. Sendo assim, com os dados moldados, foi obtida uma tabela onde o autor ele agrupou os 18 testes e colocou os resultados para cada função que ele procurou ali, que a gente comentou no slide anterior. Então temos de 0 a 10 nessa tabela e de 11 a 18 na tabela que estamos visualizando. A análise de correlação, o autor ele também fez uma outra análise de correlação, análise de correlação de Pearson. Nessa análise, ele usou o mesmo aço, né? E ele montou uma tabela de correlação que a gente pode visualizar tanto para temperatura de corte, profundidade, rugosidade. Então, todas as variáveis que ele citou ali que seria importante, ele levou em consideração também nessa correlação. Como resultados de discussão, né, as variáveis de temperatura, no caso T, TC, temperatura total, temperatura em graus Celsius, elas são negativamente correlacionadas, então, ou seja, as variáveis relacionadas tendem a aumentar à medida que a temperatura diminui. A temperatura em graus Celsius também tem uma correlação positiva com o SPL, então quanto menor a temperatura, maior o nível de pressão sonora, né? A condutividade térmica, ela está correlacionada de forma positiva com as variáveis de temperatura, né? Ela também está positivamente e significativamente correlacionada com o FR. A rugosidade total, né? A rugosidade média, aliás, e a total, elas estão negativamente correlacionadas com a temperatura, então conforme vai tendo a diminuição da temperatura, a medida da rugosidade aumenta. Ainda em resultados, nós temos um RT ligeiramente correlacionado negativamente com FR, né? FR também está fortemente correlacionado e de forma positiva, né, com KP, mas isso também está negativamente correlacionado com as outras variáveis, que seria MRR, EEC, temperatura e a questão sonora também. A taxa de remoção de material e o coeficiente de energia, de eficiência energética, elas têm uma correlação negativa, né, com o restante das variáveis. Querendo ou não, isso sugere valores altos dessas variáveis que corresponde a baixos das outras. O nível de pressão sonora apresentou uma correlação negativa e significativa com o FR. O autor também apresentou a análise de hierarquia do agrupamento, né? Então tá o gráfico de hierarquia. E para esse gráfico, teve como resultado que os testes 1 e 3 e os testes 5 e 7 estão próximos, então eles têm uma alta similaridade. Os testes 5, 7 e 9 eles formaram um grupo bem consistente, então eles têm características comuns. Os testes 1, 3, 5, 7 e 9 eles estão mais distantes dos demais, né? Então formaram um grupo bem distante do restante. E também tem uma similaridade entre o 2 e 4 e os testes 11 e 13. O teste 6 ele tem uma característica semelhante também ao 2 e o 4. O teste 12 ele é semelhante ao 11 e o 13. Os testes, né, 8, 6 e 4, eles formaram um outro grupo, né, bem distante também dos demais testes. Então eles têm eles apresentam, né, uma nítida diferença em relação aos demais.
Os testes 17, 16, 15 e 18, eles têm uma relação próxima entre si com os testes 10 e 14. Então, eles têm algumas características bem comuns entre si. Tem uma distância, né, entre o 1, 3, 5, 7 e 9 dos demais. Então, eles formam um grupo ali que tem características distintas do restante. Temos a tabela de PCA que o autor montou, né, com os dados de PC1, PC2, PC3, PC4. E com essa tabela, ele teve a oportunidade de fazer uma análise de componente principal para o processo de torneamento. Então ele fez através do programa de Minitave, né, resultando na tabela que a gente pode visualizar. E com essa tabela a gente teve como observar que PC1 tem a maior parte das explicações de variação dos dados, né, cerca ali de 60%, né, 60,5%, e PC2 tem 16,2% e PC3 9,7%. Então os três ali, PC1, 2 e 3, eles explicam cerca de 86% da variação total dos dados. Como conclusão, a ferramenta de análise multivariada, né, conclusão do autor, a análise multivariada pode sim contribuir de maneira eficaz para as tarefas de torneamento, né. A utilização da análise de correlação pode revelar para o trabalho que apresenta ali algum nível de correlação entre si, então, de forma geral, essas correlações são negativas. Com a análise de agrupamento hierárquico, foi possível, né, promover insights importantes, onde cerca de 28% dos processos possuem características semelhantes, então eles se diferenciam-se claramente do restante. Então quer dizer que 28% dos dados eles são diferentes do restante dos coletados. Podemos observar que também as variáveis, com todas as variáveis, né, é possível reduzir o conjunto inicial para apenas 3 novas variáveis, então aproximadamente 86% de toda a informação, querendo ou não, esses três conjuntos, né, dos quatro, os três conjuntos, eles formam praticamente 87, quase 87% das informações, né? Então, deixando um pouco de lado um dos cenários. Então, as técnicas abordadas, segundo o autor nesse estudo de caso, podem ser utilizadas sim para auxiliar nas análises, para otimizar o processo de todo o torneamento, e esse estudo pode ser de maneira eficiente para o processo de torneamento de peças.